Fala aí, galera, eu sou o T e será que eles morreram? Bem, meus amigos, hoje eu tô aqui pra comentar um pouquinho com vocês sobre os primeiros torneios que rolaram. Já tem uns dias, né, rolou na semana anterior a esse último fim de semana, mas tivemos alguns regionais rodando por aí, né? Nada de muito realmente impactante, sendo a foto do torneio. De fato, a foto do torneio virá através de algum Premier Event grande que tiver, e eu tô na expectativa, apesar de eu não saber exatamente quando vai ser e qual é, onde vai ser, né? Mas hoje eu queria comentar com vocês um pouquinho sobre as primeiras impressões que a gente tem baseado nos primeiros resultados de regionais. É claro que um monte de variáveis são consideradas, né? Eu comento com vocês, por exemplo, nos reportes de OCG que eu faço, como esse aqui, por exemplo, lá da Road of the King, que os caras pegam, mapeiam resultados de torneios. Então ele vê lá que teve um torneio em um lugar X. Esse torneio teve quantas pessoas? Não importa. O que importa é que teve aqui um top 8. Nesse top 8 você tem pessoas que usaram esses decks, e esses decks vão para a matemática do reporte da Road que eles fazem lá no OCG, por exemplo. Então, isso aqui é uma visão micro que a gente tem das coisas. Porém, avaliando os resultados, a gente vê uma coisa interessante: o Snake Eye e o uso dele. Eu comentei com vocês um pouquinho sobre o que eu imagino do formato nesse vídeo aqui em cima, em uma espécie de tier list, comentando das coisas que eu imagino pós-ban list, mas vamos tentar ver um mínimo na prática, o máximo que dá pra ver até o momento, porque até o momento nós só temos os regionais e as ranqueadas do DB, que tem muita gente jogando e ainda tem muito Snake Eye jogando por lá também. Mas vamos tentar entender um pouquinho o lugar do Snake Eye no formato, baseado nos resultados que tivemos até aqui. O assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Muito bem, mas antes de você prosseguir com o vídeo, dar recadinho rápido e falar dos nossos amigos e parceiros da MyPCards, acesse aí mypcards.com.br para poder comprar suas cartinhas, vender, caso você queira vender também. Quer ser um lojista safado, arrombado, para todo mundo te odiar? Você pode ser. Vende as suas cartas lá no site, coloca na pasta para outros idiotas poderem comprar de você. E se você for comprar, você vai usar o meu cupom para ganhar desconto no site, na MyPCards, em qualquer produto que você comprar, beleza? Então acesse mypcards.com.br, compre suas cartas ou venda elas, link na descrição. E agora nós vamos para o assunto do vídeo, let's fucking go. Muito bem, meus amigos, então aqui eu tô na página da Yu-Gi-Oh! Pro Deck, onde nós vamos dar alguma olhada aqui em algumas questões, né? Como vocês podem ver, aqui tem um relato dos torneios que rolaram. A lista, ela ficou vigente no dia 1º de setembro, tá? Lembrem disso, 1º de setembro. O fim de semana seguinte ao lançamento da lista foi o Mundial, que é o que tá constando aqui, ó, no 6 de setembro. O fim de semana seguinte é onde tivemos alguns regionais. Singapura aqui não conta, né? Porque isso é OCG, mas o primeiro regional que a gente tem de relato aqui no dia 13, tem vários como vocês podem ver, mas esse Monterrey no México teve 400 pessoas. Qual foi o desempenho dos decks? Lembrando que você pode acompanhar o meu vídeo falando sobre o que eu espero do formato na tier list. E o resultado, pelo menos desse primeiro torneio que a gente tá vendo, foi no top 8, nesse regional aqui de Monterrey, tendo 400 duelistas, nós tivemos essa configuração de cut. Não tem nenhuma decklist pra gente ver, mas nem é necessariamente o foco aqui ver decklists, né? Então, nós tivemos um Ritual Beast, quer dizer, 2 Ritual Beast no top 8, 2 Castiras, 2 Yubels, um Sprite e um Voiceless Voice. Pois é, onde o resultado final, lembrando que regional, né, eles são aqueles round suíço, não tem cut, não tem mata-mata, né? Então você joga lá X rodadas, quem soma mais pontos vai ficando no topo da tabela, os 8 primeiros, tá aí o top do torneio, né? O campeão foi esse Juan Coronel Contreras jogando de Ritual Beast. O vice-campeão tava de Cacheira. O resto do top 4 foi formado por um Splight Fiendsmith, e outro Yubel, quer dizer, um Yubel, né? Outro Yubel completo top 8 com outro Ritual Beast, com outro Cacheira e um Voiceless Voice aqui. É importante a gente ter noção disso, né? Porque por mais que determinado lugar tenha uma foto real do metagame, por exemplo, os metas do Brasil, quando tem um regional em São Paulo e tal, geralmente tem-se uma fotografia legal de como tá o meta atualmente no Brasil. A gente tem isso, né? Coisa que antigamente não era tanto assim. Tanto que tinha o universo paralelo do metagame brasileiro, por exemplo. Mas a gente tem que entender contextos, né? De regionais e tal. Porque
Até no OCG, como eu já comentei com vocês, quando tem virada de alguma coisa, geralmente de banlist, que é o que aconteceu aqui com a gente, as pessoas tendem a tentar testar coisas diferentes, mesmo que seja off o que tava por lá. Não sei se você lembra, mas o Tiara Laments, por exemplo, quando ele tomou aquela lista que a gente jurava que ia matar o Tiara banindo a Kit no OCG, teve um reporte de um metagame que eu vou deixar ele aqui em cima pra você ver a maluquice que foi. Todo mundo tava tentando jogar de tudo, e o Tri-Brigade, se eu não me engano, passou a ser o deck mais utilizado, mas era um número baixo em comparação aos demais. Maluco, não demorou uma semana, o Tiara Laments voltou, porque uma vez que a banlist aconteceu, as pessoas foram testar outras coisas. E testando outras coisas, você testa e você volta pra melhor opção. Você vai voltar pra melhor opção. Que no caso de lá foi o Tiara Laments. E do nada o Tiara Laments voltou a incorporar o meta. Até que o Perry lançou, eu não lembro se ele teve que tomar outra lista, eu acho que teve. Mas enfim, mas rola isso, cara. No OCG, no último reporte de virada de banlist, lá em maio, pode ser? Abril? Por ali. Nós tivemos também uma coisa parecida. O meta ele abriu de novo. E aí o Rescue Ace, que não apareceu em nenhum outro momento do reporte do Metagame OCG, voltou a aparecer, porque era um deck de segurança, ele era meta até o ano anterior, por exemplo. Então era uma bola de segurança, a galera foi tentar jogar com outras coisas. Eu não tô dizendo que aqui é a mesma coisa, mas é só pra você se ligar que nessa virada de formato, as pessoas vão testar outras coisas. Até que se consolide alguma coisa de fato. E até lá a gente vai ver algumas maluquices. Nesse torneio de 400 pessoas nesse regional, não teve um Snake Eye topando, tá? Não teve um. Mas tudo bem, vamos lá. O Ritual Beast ganhou, Shifter.deck, o Kashira, Shifter.deck. Tivemos 4 Shifter.deck aqui. O Voiceless não é, o Will Bell também não. E o Splight pode usar, mas não sei se dá pra considerar o Splight como sendo um Shifter ponto deck, né? Mas enfim. Próximo torneio, temos aqui no Chile com 24 pessoas. Caraca, que torneio é esse? Mas tudo bem, esse torneio teve o Will Bell campeão, o Will Bell vice, Memento, o Tenpai, um Light Swarms, beleza, um Renick Stan, White Forest e um Snake Eye. Tudo bem, mas são 24 pessoas, não sei se dá pra gente contar na equação aqui. Mas o outro aqui nos Estados Unidos, no caso, dá pra gente ver, tem 160 pessoas. Nesse torneio, por exemplo, nós tivemos essa divisão aqui, o Fire King foi o campeão, tá? E o Fire King você pode, sim, considerar ele como sendo um deck de Snake Eye. Inclusive a gente vai dar uma olhada um pouco na decklist aqui, mas antes vamos terminar de ver o que topou, né? Tenpai Dragon foi o segundo colocado, com Will Bell e Voiceless fechando o top 4. Dois Voiceless topando regionais em 2 torneios que a gente viu, tá? Então, beleza. Um Memento, Will Bell e 2 Ritual Beast. Então, foi isso aí que rolou, né? Um Fire King foi o campeão, um Tenpai, 2 Will Bells, 2 Ritual Beast, um Voiceless e um Memento, como sendo o top desse torneio de 160 pessoas, né, esse regionalzinho aqui. E aí a gente olha a decklist do Fire King, que foi o campeão, que, de novo, eu ainda aposto, quer dizer, eu não sei mais, mas eu ainda creio que talvez seja a abordagem de Snake Eye pro formato atual. Posso estar falando bosta pra caralho, mas ainda acredito. A gente tem que ver os desdobramentos e tal, mas enfim. Mas é com Fiendsmith também, coisa que esse cara não tá usando. Ele não tá usando Fiendsmith, tá usando só um Fire King normalzão. Não tá usando Fiendsmith de nenhuma forma, e ele usa, por exemplo, o Exceed 8, o que eu acho que pode ser uma tentativa interessante a mais de jogada. Foge, desvia de board break, esse tipo de coisa, é interessante. Quem sabe esse é o momento de se usar esse Exceed, e eu já vi sendo usado uma vez ou outra na ranqueada do DB com jogadores de experiência alta, tá? Enfim, então essa é a cara do Fire King, que foi o campeão desse torneio, o primeiro Snake Eye que a gente vê por aqui. Tem outro torneio de 160 pessoas também aqui nos Estados Unidos, South Portland, que teve essa configuração, onde temos o campeão sendo o Ritual Beast, ganhando outro torneio, tá? Outro regional, ganho aqui pelo Ritual Beast. 2 Will Bells, que tá sempre, de fato, com muito uso, em comparação a um formato aberto nesse momento inicial, porque a galera tá tentando muito para as coisas diferentes. O Will Bell é quem mais está aparecendo. Se fosse um quadro geral, pegando esses regionais e fazendo um meta report estilo Road of the King, o Will Bell estaria em maior representatividade, porque ele tá topando. Aqui tem mais 2 Will Bells topando, e é o que a gente espera, né? O Will Bell como o deck que menos apoiou na banlist, mas eu tentei frisar lá nos vídeos falando que o Will Bell, ele toma mais coisas, ele tem um tipo de jogo diferente, e ele tende a ser muito visado nesse momento inicial. O deck tem bala na agulha pra poder tancar isso, ele é muito forte, mas eu não sei se na questão de resiliência geral se ele vai estar lá. Mas vamos esperar pra ver, né? Certamente ele foi quem menos perdeu, mas ele é quem tem o maior alvo nas costas.
Prosseguindo, Ritual Beast, Yubel, um White Forest, um Snake Eye, um Fire King, um Memento e um Tenpai Dragon, um de cada deck diferente, com exceção do Yubel que foram 2. E temos outro Fire King aqui, além de ter um Snake Eye, né? O Snake Eye com o Fiend Smith é óbvio, e o Fire King só com o Snake Eye eu não sei se tem Fiend Smith. Pelo menos não está sendo exibido aqui. O que quebra um pouco a minha expectativa do que eu tenho pro formato, mas quem sabe possa ser essa call. Encontramos outro Snake Eye, mas são poucos. O próximo aqui, ó, mais um torneio no... isso aqui é Side Deck Remote Duel Regional, ok. Então nós temos mais um torneiozinho aqui que rolou. E nesse torneio, que é Remote Duel, o Snake Eye foi o campeão. Seguido pelo Voiceless, outro Voiceless aqui, um Gimmick Puppet, um Cacheira, um outro Fire King, que nesse aqui, no caso, ele usa Fiend Smith também, além do Snake Eye, é óbvio. Tenpai Dragon, um Yubel e um Splight. Novamente aberto, e teve um Snake Eye apenas, coisa que era muito diferente antes da banlist, caso você não se lembre. O regional de Albuquerque com 100 pessoas, vamos dar uma olhada em como foi. Tivemos o White Forest, muita alternância em relação ao deck que ganha. O que beleza, você pode argumentar que sim, acontecia em outros torneios, mas pelo menos a gente via o esmagador uso com relação ao Snake, por exemplo, em relação aos demais decks, mesmo que ele não ganhasse todos. Mas todos os Premier Events, por exemplo, que tiveram foram ganhos por Snake Eye. Né? Foram todos? No Brasil, quem foi que ganhou? Foi o Melodius? Não foi Melodius, não. Foi o Reich. O Reich estava de Snake Eye Cacheira. Então, pois é. Salvo engano, todos os Premier Events foram ganhos por Snake Eye, né? E a representatividade dele em regionais, por mais que ele não ganhasse todos necessariamente, mas ele tinha um uso esmagador, né? A banlist machucou. Seguindo aqui, ó, nesse regional de 100 pessoas, o White Forest foi o campeão, Yubel, Runic, Snake Eye, Yubel, Fire King e Tenpai Dragon. Mais um Fire King aqui presente, que já apareceu mais do que o Snake Eye e o Fire King até o momento. Aqui tá o Runic White Forest, né, que foi o campeão desse torneio, mas não tem nada de muito segredo, nada de muito importante aqui, eu acho, né, um White Forest Runic padrão, sem usar Ashtalar, com todas as Spell Runic possíveis, tá usando um Black Gold, um Skill Drain e ele tá usando um Mirror Force da massa, né, Dweller no side deck é um ponto interessante e diferente, né, carta de tempo, Mucharm, Thanos e Board Breakers. Esse foi o deck que ganhou esse torneio. O próximo é um torneio, um regional na Filadélfia de 800 pessoas. Tá, 800 pessoas é bastante. E nessas 800 pessoas, nós tivemos um cut de top 8 nesse regional com o Tenpai Dragon sendo campeão. Mas em relação ao uso, nós tivemos 2 Yubels, 2 Fire Kings, um Memento, um White Forest e um Labyrinth. Beleza? Então, Tenpai Dragon campeão, a gente pode até tentar dar uma olhada na decklist aqui do Tenpai, ó, que como vocês podem ver, nada de muito especial também, mas ele incorporou o uso dos Gamas e... como é o nome desse cara aqui? Delta? Delta, pois é. Mucharm, Shifter, Nibiru, Ash Blossom, Veilen, Perma, um deck de Hand Trap misturado com alguns poucos Board Breakers, que no caso é o Hijack e o Life Storm. De resto é uma decklist exatamente como a gente sempre acostumou ver o Tenpai, com a diferença gritante que só tem um campo e um Prosperity. Ele não usou 7 Rotation, ele não usou cópias a mais e usou 41 cartas. Não usou 7 Rotation e cópias a mais de outros campos, que eu quero dizer, né? Mas enfim, no side deck dele tem alguma coisa diferente aqui? Não. No caso, volta-se a usar a Power Filter, né? Além de ter o Cock Meru pra quando você vai primeiro e tenta Floodgatear amiguinhos. Poggers. Tá aí. Deixa eu ver esse outro Fire King aqui também, deck de $750. Esse Fire King também não tem Fiend Smith, mas ele tem Cacheira, que é o que eu vi um sentido, né? O Fire King sozinho, ele não tanca. Puro, óbvio que não, mas só com o Snake Eye eu ainda tô achando estranho, tá? O Fire King só com o Snake Eye. Eu acho que tem que ter uma coisa a mais. Pensa-se automaticamente no Fiend Smith, mas e se for o Cacheira? Acho que faz sentido também, tá ligado? É algo a se explorar. Eu ainda acho que o Fire King é quem vai te dar mais fôlego pro Snake Eye até o Azamina chegar. Mas... a decklist desse cara tem os Cacheiras, o que são interessantes, né? O Cacheira é ruim, é claro, você não tem mais o Barone pra baixar do lado e fazer, né? Imagina, Unicórnio, Birth, Normal Summon Ash, Barone, traz de volta o Unicórnio, era absurdo, não existe mais. Mas tá aí o deck do amigo e a gente passa pra ver mais... E aí tem o Yubel, né? Que a gente pode dar uma olhadinha rápida na decklist dele, mas mais ou menos mais do mesmo, né? Que a gente é acostumado a ver com o Yubel. Diminuição na quantidade de cartas até, né? Um Gate só, 3 Back Beast, não tá usando o Call Summon Beast, menos Bichels, como vocês podem ver, o que é importante de ver, né? Porque a diminuição do Fiend Smith com relação aos decks e tal faz com que esses Bichels caiam, o que tenta explicar minimamente uma subida em uso do Voiceless, pelo menos nesses torneios aqui, tá?
que, de novo, são regionais, depende do tamanho do torneio, dos decks esperados, das techs usadas, mas é claro que menos bicho ou melhor o Voiceless, por exemplo, e o Voiceless é um deck competente, apesar de ser melhor jogar com outra coisa. Enfim, vamos ver mais um torneio aqui de 350 pessoas em San Antonio. Nós temos o Tenpai Drago ganhando mais um torneio, e nesse torneio você tem, de novo, o Yubel com maior uso, 3 Yubels, um Tenpai, um Pendulum Magician, um Vanquish, um Labyrinth, um Ritual Beast, sem Fire King ou Snake Eyes nesse torneio também, né? Se você olha o Tenpai Dragon desse cara, é o Tenpai Dragon Buster Blader, que eu vi e achei interessante. Então, a dinâmica de campos abandonada, usa-se a engrenagem full de Tenpai o máximo que você pode. Board Break, Hand Trap, isso aqui? Não. Traps. O cara escolheu usar uma vertente com Buster Blader, onde você tem os Trap Tricks que buscam a Trap de Buster Blader, tem a Trap Tracks que busca também a Trap de Buster Blader, e você pode ativar no mesmo turno, assim como o Trap Trick, e você consegue fazer a jogada com o prólogo, né? Porque você vai ter dragão no cemitério, então você dá o prólogo, joga a Trap e o bichinho aí pra dar a Trap do cemitério, fundir e fazer a fusão de Buster Blader, dando o Soft Lockzinho. E é isso, o foco é dar o soft lockzinho, segurar o jogo. Por que é bom segurar o jogo, T? Porque os Tenpai matam. Segurar o jogo porque os Tenpai matam. Como vai ser segurado o jogo não importa, o importante é segurar o jogo. É com Hand Traps? Beleza. É quebrando o que o cara fez, dando múltiplos Board Breakers? Beleza. É lançando um soft lockzinho de Floodgate como é o Buster Blader? Beleza, não importa, o Tenpai só quer matar. Ele não tá nem aí se é xereca, se é cu, ele só quer comer. Ele não tá nem aí pra nada. O Tenpai é maluco, e o side deck do amigo é esse aí, campeão Tenpai Drago. Esse Pêndulo Magician, eu confesso que eu não faço ideia do que essas cartas fazem, tá? Mas pra você ver a loucurada que é nesse começo, ainda mais em regionais assim, tem esse Pêndulo Magician que eu não faço a mais puta ideia do que ele faz, tá? Não sei. Não sei qual é o objetivo, o que essas cartas novas de Pêndulo Magician aqui, por exemplo, como esse novo Dark Worm de luz. Esse cara aqui, eu já li eles em algum momento, mas eu não lembro não, tá? Então vou ficar te devendo, jogador de Pêndulo que queria me ouvir falar sobre alguma coisa. Tem até um Vanquish aqui que conseguiu fazer a boa e performar bem, como sendo mais um deck de Shifter, né? Então tá aí o Vanquish, e esse é o torneio de 350 pessoas, sem Snake Eye topando. Se a gente avança pra ver mais um, esse vai ser o último que eu vou ver, né? Um regional de 380 pessoas, nos Estados Unidos também, nós temos o Ritual Beast ganhando, mas a configuração no top 8 tem Ritual Beast campeão, Kashira vice, 2 Yubels, Memento, Tenpai, Sky Striker, White Forest. É inegável que o Yubel é o deck mais utilizado, em todos eles tem Yubel. Snake Eye não topou todos os torneios, né? Com relação a top. Não topou em todos. E não ganhou nenhum. Ganhou um, na verdade, né? O Fire King acho que ganhou um. O Snake Eye ganhou, não lembro. Mas enfim, com certeza o Fire King ganhou um. E nós tivemos mais uso de Fire King do que de Snake Eye puro com o Fiend Smith, digamos assim, né? E você pode ver muita diversidade nesse momento inicial. E não tem opressão por parte do Snake Eye. Tem muito uso de Yubel, mas a quantidade de torneios que o Yubel ganhou aqui nesse que a gente viu, não teve. Acho que não teve Yubel ganhando regionais, apesar de estar topando mais em todos eles. E é isso aí, cara. Essa é a foto do metagame que a gente tem atualmente. Eu tô muito curioso pra ver o próximo Premier Event que tiver, porque eu tô muito curioso pra ver qual vai ser o uso do Snake Eye. Ele não se engane, tá? Não tô mostrando isso aqui pra dizer, ó, o Snake Eye morreu, acabou. Não, o Snake Eye ainda é um deck excelente, excelente. Ainda me soa como sendo, sim, o deck tem totais condições de jogar o próximo Premier Event e ganhar. Ter maior, talvez não ter maior representatividade. Vamos ver, vamos ver. Mas com certeza vai estar na mão de jogadores bons. A não ser que essa seja a perspectiva superficial e inicial. E quando os jogadores forem tentar testar, eles vão bater em tetos, em limites que com a pool atual é melhor jogar de outra coisa. Pode ser que a galera chegue a essa conclusão e eu, que sou um jogador burro, não sei. O Premier Event vai dizer pra gente. E eu tô muito ansioso pra sair o próximo Premier Event. É basicamente isso, meus amigos. Valeu, falou e até mais. Eu tenho que botar aqui na tela.